de manhã, seja bem-vinda. Eu estava pregando hoje de manhã sobre o seguinte, sobre a importância, né, da gente sempre estar buscando a Deus e a gente sempre estar fugindo daquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Ai, pastor, ultimamente está pregando tanto sobre o pecado. Sim, porque o pecado, ele é o único problema na vida do cristão, sabia? O único. Pastor, por que ele é o único? Porque ele é a única coisa que separa a gente de Deus. O resto, Jesus pode resolver. Jesus pode dar jeito. Não existe nada impossível para Deus. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. A única coisa que atrapalha a nossa vida com Deus é o pecado. Pastor, mas por que atrapalha? Vamos lá no livro de Isaías, pessoal. Mas o pastor já pregou isso aqui várias vezes, mas não é só pregar, é você entender. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava explicando para essa pessoa. Eu falei, gente, a questão não é só vir à igreja. Vir à igreja e ouvir não é muito fácil, porque o inimigo não quer que você ouça, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, correto? Mas essa parte é um pouquinho mais fácil do que você obedecer, entendeu? Porque não é só a gente vir na igreja, a gente tem que vir, ouvir e se esforçar para colocar em prática. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: porfiai por entrar na porta estreita. E por que Jesus fala isso? Pessoal, o caminho do ímpio tem fim. Preste bem atenção. O inimigo, ele não deixa as coisas dar errado na vida da pessoa logo de cara, não. Ele tem aquele negócio de seduzindo a pessoa aos poucos. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. O pecado, ele vai levando a pessoa aos pouquinhos. E o diabo faz a pessoa achar que está indo tudo bem. Vai continuar assim, indo tudo bem, mas não vai. Porque a palavra de Deus não pode ser mentira, né? A Bíblia diz que o caminho do ímpio tem fim. Então você vai começar a fazer um negócio errado, você está crente que está dando tudo certo, não vai. Vai ter uma hora que o maligno vai puxar o teu tapete e tu cai de uma vez só. Aí você, meu Deus, aí vem na tua mente as lembranças de como o pastor pregou. Deus usou um, usou outro. E às vezes a pessoa não deu atenção, não quis saber, achou que sabia o que estava fazendo. Entendeu? No determinado presente, às vezes as coisas não estão erradas. Às vezes parece até que você está levando vantagem. Não, estou me dando bem, está tudo tranquilo, que não sei o quê. Não. Aí daqui a pouco vem o maligno e dá uma rasteira na pessoa. Então, pessoal, é uma ilusão a gente se afastar de Deus. É uma ilusão a gente construir a nossa casa na areia. Que é quando você está... Diz você que está construindo coisas para você, mas é com Jesus? Tem a aprovação de Deus? Não, então é na areia, que uma hora o vento vai bater e a chuva vai derrubar aquilo. Não tem a firmeza, não está firme na rocha. O que eu quero dizer com isso? Tudo com Deus tem que ser na honestidade, tem que ser na palavra de Deus. Se você fizer fora da palavra, infelizmente, pessoal, hoje em dia a gente fica triste de ver isso, porque o tempo da pessoa vai passando. E vai passando, igual o pastor Mota fala, daqui a pouco a pessoa está 50 anos, 60 anos, a vida da pessoa não mudou. Mas por quê? Porque ela também não mudou. Mas se olhar, ela está fazendo as mesmas coisas, os mesmos pecados, ela não se livrou daquilo ali. Então, se a gente não se livrar daquilo, aquilo vai continuar atrapalhando a nossa vida, pessoal. Sim ou não? Então, a gente ser cristão, a gente tem que começar a pedir força a Deus para viver uma vida honesta.
fazer as coisas tudo certinho diante de Deus. Aí funciona desse jeito. Sim ou não? É coisa séria. Então, eu até vou falar, porque às vezes a pessoa autoriza, a gente pode falar. Posso falar um pouquinho da tua vida, Ana Paula? A Ana Paula, eu achei ela uma coisa tão bonita com a Ana Paula, porque a Ana Paula, quando ela veio para cá, gente, não é só eu não é porque eu gosto, pastora Fabiana, Jesus gosta de pessoa com atitude. Eu vou mudar e acabou, não quero mais saber do pecado. Deus gosta disso. Agora já você vem, não faz isso não, gente. Fica protelando com o pecado, empurrando com a barriga, dando desculpa para Deus. Deus não gosta disso. Tem que ver que o Adão tentou dar desculpa para Deus, não rolou. A Eva também tentou dar desculpa e não rolou, porque às vezes casal até um bota a culpa no outro. Não, mas eu não fiz por causa da Getúlio, eu não fiz por causa da Bernadette. Irmão, a salvação é individual, irmão. Sim, entendeu? O Adão, se ele não comesse aquela fruta, ele não teria sido sentenciado à morte junto com a Eva. Mas ele foi comer. Você está entendendo? E aí, eu vou falar um pouquinho aqui da vida da Ana Paula. A Ana Paula, ela veio para cá, duas coisas que eu achei bonita nela. Primeiro, que ela estava passando umas lutas aí na vida dela aí, tal, na área financeira, não foi, Ana? Que ela até contou o testemunho aqui. E aí ela ouviu a palavra e Deus tocou lá no coração dela e tal, ouvindo a palavra, ela fez um voto com Deus, que ela ia passar a devolver a Deus o que é de Deus. Tem gente que morre, passa fome, passa necessidade, anda rasgado, sacrifica a família, mas não devolve a Deus, que não toma uma posição. Você está entendendo? Eu sei porque eu conheço pessoas que há anos é assim. Eu conheço pessoas, não estou falando de vocês aqui não, eu conheço pessoas que há muitos anos, não estou falando mal, isso é um exemplo, tá? Fica de igreja em igreja, porta em porta, pedindo um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de sal, um pouquinho de... E ela não tinha necessidade disso. Que uma vez veio para cá, começou a aprender a palavra de Deus, essa pessoa começou a dizimar, estava 2, 3 anos desempregada, conseguiu um emprego, conseguiu um Bolsa Família, que ela não tinha. A casa dela era toda, não é você não, tá? Parecido, não. A casa dela era tudo naquele chão grosso, eu fui lá ver, era uma tristeza, ela não tinha ventilador, um sofrimento. E ela passava uma miséria, ela vivia de doação daqui, ali, aqui. Aí ela veio para cá, aprendeu na palavra, devolveu o que é de Deus, porque você tem que aprender, a prosperidade você tem que aprender. Ela aprendeu, sabe o que aconteceu? Conseguiu um Bolsa Família que não saía de jeito nenhum, que naquela época, na verdade, nem era Bolsa Família, era, como eu falo daqui, Auxílio Brasil, isso aí. Aí, ela conseguiu um auxílio, conseguiu um emprego, aí começou a ganhar legalzinho. Aí o que aconteceu? Aí o filho dela, quando ela veio para cá, ela tinha um problema com o filho dela já era adulto, morava com ela, mas não ajudava ele em nada. Aí ela veio para cá e começou a devolver a Deus que era de Deus, começou a ser fiel a Deus, aquela coisa toda. O filho dela, que não ajudava ele em nada, mandou botar piso na casa dela toda, comprou móvel novo, ventilador novo. Ela falou: pastor, você tem que ir lá em casa ver como é que está a minha casa agora. Aí eu fui lá, né? Ela me chamou lá, eu fui lá, vi a casa dela estava bonita. Ela: pastor, agora que esse auxílio aí que eu estou recebendo, gente, até prato, jogo de panela, coisa que eu nunca tive, eu comprei. Eu comprei, né? Geladeira cheia de compra, meu armário, como Deus mudou minha vida. Aí ela contou testemunha, aquela coisa toda, e ficou, acho que uns 2 anos trabalhando aí. Ela sempre passava aqui, ela está sabendo, né? Ela vinha direto do trabalho,
gostando de lá e tal, tal. E ela sendo fiel a Deus, devolvendo o que é de Deus, aquela coisa toda. De repente, do nada, o maligno, sei lá, começou a trabalhar na cabeça dela. Ela foi se afastando, saiu daqui da igreja. Aí passava aí, eu estou bem, tal. Aí parou de devolver a Deus o que é de Deus, sumiu. Aí, depois de um tempo, eu fui, encontrei com ela na rua. Eu fui comprar pão, encontrei com ela na rua, ela falou assim, pastora, a senhora tem dinheiro aí para me arrumar para me comprar um pão, não? Eu falei, tem. Aí, e aí, você sumiu, ela estava magrinha. Ela, pastora, a senhora não sabe de nada. Aí eu falei, o quê? Eu fiquei internada 40 dias. Fiquei mal, aquela coisa toda. Aí ela conversando comigo, o que aconteceu? Ela se afastou da presença de Deus. Gente, a pior coisa que tem é se afastar. Ela não se afastou daqui da igreja, se afastou da igreja. Parou de devolver a Deus o que é de Deus. Ela perdeu o emprego, perdeu o auxílio, voltou a estaca zero, tudo de novo. Estava ela de novo pedindo pão, pedindo mais o que, tudo bem. Aí depois eu encontrei com ela de novo. Ela, pastor, não tem nada dentro de casa para pedir. E uma igreja ali, outra ali, para ver se tem um fubá, um negócio para me fazer. Olha só, a mulher estava bem. E ela tinha um casal de filhos. Um morava com ela e a outra menina, parece que não sei se era diaconisa, sei lá, a menina com o esposo dela fazia obra de Deus, né? Já era casada. A menina morreu, a filha dela morreu. Falei, que isso? Quando a Natasha falou comigo, ela passou aqui, né, pedindo os negócios e tudo. Eu falei, nem acreditei que a filha dela morreu. Gente, a menina da mulher virou de cabeça. Ela está até hoje, anos que eu estou aqui, vai fazer 10 anos. Até hoje ela fica aí, pés um, pés do outro. Porque se você tiver uma coisa na vida, né, que está te atrapalhando com Deus e você não mudar, vai ficar toda a vida aquilo ali. Você está entendendo? Poxa, pastor, mas a senhora não conversa com ela, não fala, mas eu já conversei, pessoal. Tem coisa que não adianta mais você falar, a pessoa não ouve mais. Tem gente que tem muita dificuldade de obedecer o seu pastor e sua pastora. Isso aí é o maligno que faz um trabalho na mente da pessoa. A pessoa está crente que ela sabe o que ela está fazendo. Infelizmente vai chegar uma hora que a pessoa vai ver, poxa, por que eu não ouvi Deus? O pastor estava querendo me ajudar, o pastor estava querendo me ajudar, eu não ouvi. Entendeu? A pessoa vai mal, pessoal, porque ela não quer aceitar, ela não aceita. Tem gente que não aceita, que tem gente que tem aquele, tipo assim, um espírito de resistência. A pessoa resiste à palavra, resiste ao pastor, resiste. Aí depois, não, é porque é a igreja, aí vai muda para outra igreja. Irmão, mas todas as igrejas que tiver palavra de Deus, o evangelho vai ser o mesmo, eu tenho que mudar. Entendeu? Aí o que aconteceu? Vamos voltar para a história da Ana aqui. Aí a Ana veio para cá, ela também estava passando uma lutinha, tudo, ela ouviu a palavra, aprendeu e ela falou, pastora, hoje a senhora estava fazendo uma pregação aí e eu tomei uma atitude. Eu fiz um voto com Deus. A vida está toda amarrada, está tudo dando errado. Eu vou, pastor, assim que Deus liberar essa bênção aqui para mim, eu vou passar a dar meu dízimo direitinho. E Deus ouviu a sinceridade do coração dela, que ela estava sendo sincera, não foi, Ana? Acho que foi a mesma semana começou a desenrolar tudo, né? As coisas começaram a acontecer lá e tal. E a Ana passou a ser fiel a Deus. Aí eu vou te explicar o que é quando você é uma pessoa. A Bíblia diz assim, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aí ele está falando, por isso vós não sois, porque vocês não ouvem. Deus sabe quem é dele. Quando a pessoa ouve, ela quer mudar. O evangelho de Cristo é conversão, pessoal. Eu ouvi, estou errado, o que eu vou fazer? Eu vou lutar para me consertar. Isso é evangelho. Agora, se eu estou na igreja, o pastor está falando que está errado, o outro pastor também já falou, o outro também já falou, eu continuo naquele erro. Quer dizer, eu fico dando desculpa para Deus. Entendeu? Deus fica olhando assim, fica pelo visto, essa pessoa não vai me obedecer do mesmo jeito nenhum. Entendeu?
Aí o que aconteceu? Eu estava pregando aqui também sobre lá, quer ver? Vamos deixar aqui rapidinho, vamos lá que eu vou mostrar aqui o que eu estava pregando aqui, ó. Porque quando você é uma pessoa boa de ouvido, você entende logo. Deus falou com você, falou, você age. Tá entendendo? Você não fica esperando. Talvez um dia eu resolvo isso. Não, irmão. Pecado, você tem que sair logo. Quanto mais rápido sair da mão do maligno, melhor. Glória a Deus. Tá com o celular aí, por favor. Então assim, a gente sabe, a gente age logo. Aí eu não queria vivia lá com o esposo dela lá, quis fazer uma coisinha direitinha lá, já foram lá no cartório, fizeram o que tinha que fazer. Você está entendendo? Aí a pessoa vai consertando a vida. A pessoa não quer consertar, vem errado, continua errado. Porque a palavra de Deus diz, vinde como está, não é para a gente continuar como a gente está. Se fosse assim, tá bom, vim bebendo, vou continuar bebendo então. Eu vim cheirando um negocinho, vou continuar dando uma cheiradinha por aí. O que tem? É normal. É normal? Não é normal, pessoal. A gente tem que mudar. Você pode vir errado, mas não permanecer errado. Aí a gente vai pregar sobre isso hoje. Como eu preguei lá, se você está disposto a viver uma vida séria com Deus, você vai se esforçar para abandonar o pecado. Enquanto você ficar mantendo ele ali na sua vida, você... infelizmente está se enganando você mesmo. E às vezes tem pessoa que vai na igreja e não pode ouvir isso, mas também o que adianta você ouvir uma coisa bonita, gostosa e continuar sofrendo? Você vai prosperar. Vai prosperar? Vai, mas tem que abandonar o pecado. Ele não podia nem ouvir falar em casamento, porque ele mesmo me chamou, vamos no cartório, vamos casar tudo direitinho. Não é? Ele mesmo me chamou. Você está entendendo? Gente, 5 anos juntos sem casar, ele mesmo tomou atitude. Então, é bonito quando você conserta as coisas. Começou errado? Começou tudo bolado, tá, mas vamos consertar agora, vamos fazer tudo bonitinho. Gente, eu acho tão bonito. A pessoa, quando se converte, ela começa a querer mudar de vida. Minha casa era gatalhada, agora eu pago minha conta de luz todo mês. Mas é sobre isso aí que eu vou falar, Ana. É sobre isso que eu vou falar. Porque, olha o que Deus falou aqui, Isso é uma coisa séria. Às vezes as pessoas insistem no pecado, fica insistindo. Poxa, ninguém pode fazer nada, a pessoa vai indo, não coisa. Olha, gente, eu vou falar um negócio para você. Se eu falar para você, irmã, eu sou perfeita, tá? Eu sou igual Jesus, eu estou mentindo para você, mas os buraquinhos eu procuro sempre tampar, gente, senão não dá. Te falando, não dá. Deus quer abençoar, mas não dá. O pecado é um paredão. Ele não tem como Deus abençoar enquanto a gente não tirar aquilo ali. Mas eu não consigo sozinho, mas tem que pedir força também a Deus, pessoal. Se você não... duas coisas, pedir força a Deus e você se esforçar. A gente vai falar sobre isso aqui já. Ele está falando aqui, 1 Coríntios 6, versículo 9. Esse aqui Esse aqui eu até botei um dia desse lá na agenda. Não sei se vocês viram lá na agenda. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Preste atenção. Ele está dizendo assim, não sabeis que os injustos, preste atenção nisso aí, pessoal. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo essa parte aqui? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu estava pregando essas coisas aqui na igreja, e aí eu estava pregando sobre a pessoa que, graças a Deus eu não tiro nada que é de ninguém, mas uma pessoa que não devolve o dízimo.
A Bíblia diz: roubará, pois, o homem a Deus? Está lá no livro de Malaquias. Isso não é um tipo de roubo? Quando você tira aquilo que não é seu. Roubará, pois, o homem a Deus? Eu não devolvo o que é de Deus, então eu estou tirando o que é de Deus. Como que eu vou herdar a vida eterna? Aí eu também estava pregando, aquela pessoa que às vezes a internet roubou lá escondido do vizinho, a casa é gato. A pessoa não está roubando a light, sim ou não? Então, isso é um pecado ou não é um pecado? Ou não, gente? Não é não, porque a light já tem muito. Isso é um pecado. Então, quando eu preguei isso aqui, que eu estou usando aqui o testemunho da Ana como exemplo, a Ana chegou perto de mim, pastora, que eu não estou falando mal dele, porque ele é uma bênção, tá? Mas o esposo dela ainda não está começando, né? Deus está começando a trabalhar lá. Então, por ele, continuava como estava, mas ela tomou uma atitude. Ela falou: não, pastora, eu falei com ele, até que do meu dinheirinho que eu recebo, do meu Bolsa Família, eu vou fazer um acordo e vou pagar os atrasados e vou mandar botar luz na minha casa. Olha aí, ó. Isso é uma atitude de pessoa de Deus. Não quero mais viver errado, acabou. Ué? Se fosse deixar por ele, estava até hoje assim, não é? Mas a Ana falou: eu não. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, vou tomar uma atitude também. Você está entendendo? Isso aí é uma coisa de quem ouviu e quer viver correta. Agora a pessoa está ouvindo, pastor está de conversa fiada, não sei o que, a vida da pessoa fica amarrada toda a vida. Você entendeu? Aí eu achei legal essa atitude da Ana, duas atitudes que ela tomou. Quando você ouve e age. Você está mostrando para Deus que você está disposto a mudar, você está se convertendo. Isso é se converter. Não, isso está errado na minha vida, eu vou consertar. Agora a pessoa está no erro, continua no erro toda a vida. Quer dizer, não está mudando, não está adiantando ouvir a palavra, está indo para a igreja por ir. A verdade é essa. Se converter, pessoal, é mudar de ideia. Entendeu? Ela agiu logo. Ô, Ana, deixa eu te explicar uma coisa. Antes do jeito que estava. Se um dia, Luciano, o nome dele, né? Se um dia o Luciano quiser botar aqui uma luz, a gente bota. Por enquanto vai deixando assim mesmo. Se você morre, e se Jesus vem? Porque aqui está dizendo que o roubador não herdaram no reino do céu. E aí? Se Jesus vem de madrugada, ou se você morre nessa situação, vamos supor, o Luciano fica até mais um tempinho aí para se converter, mas você morreu naquele dia, e aí? Ou morreu os dois? Vai ficar igual a Nani e Safira, vai os dois, ó, porque os dois estão no pecado, pessoal. Gente, isso é sério. Se Jesus vier hoje, nesse momento, eu morrer agora, será que eu estou pronto, pessoal? Isso não é religiosidade, não. Isso é o evangelho de Cristo. A gente tem que andar em santidade, pessoal. Isso é coisa séria. Morre de repente no pecado, vai para onde? O troço lá é tenebroso, é um lago que queima com fogo e enxofre. Ou isso aqui é mentira? Você viu o que ele falou aqui, ó? Vamos repetir esse versículo? Que isso aqui é Bíblia Sagrada, pessoal. Isso aqui não é homem que escreveu, não. Eu vou falar agora com o pastor Mota. Isso aqui não é um jornalzinho de vizinho, não. Isso é Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito aqui é verdade. Então, se eu quero ver Jesus, eu não posso tirar isso aqui, ó, de ninguém. Posso fazer isso não. Senão eu vou estar enrolado. Sim ou não? Pastora, a senhora já tirou? Lá atrás, quando não conhecia Jesus, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus não leva em conta a época da ignorância, mas depois que você conhece a verdade, você fazer, é como se você estivesse num desafio com Deus. E quem vai vencer Deus, pessoal? Hein? Aí ele está falando aqui, ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Sabe o que é sodomita, pessoal?
Quem sabe o sodomita? O que é os sodomitas? Ninguém lembra da cidade de Sodoma e Gomorra. O que eles faziam lá? Sodomita, aquelas pessoas que vivem envolvidas em pornografia, prostituição. É os sodomitas, eles também não têm parte. Aí você vai lá, desculpa falar, tá? Você vai lá no celular, mexe numa coisinha pornográfica, faz o que tem que fazer e vai dormir. Aí Jesus vem. Para onde que você vai? Não tá achando que vai pro céu, né? Não, ele tá falando aqui, para onde que vai o sodomita? Hã? Ou a pessoa morre, fez lá o que tinha que fazer lá, tal, mexeu na pornografia e tal, dormiu lá, morreu. Para onde que a pessoa vai, pessoal? E não tem como sair mais de lá. E agora? Hã? Pior se uma lá você lembrar ainda. Meu Deus, o pastor avisou tanto, o que eu vou fazer aqui? Agora já era. Gente, é sério, tem gente brincando com coisa séria. A gente tem que alcançar o céu, pessoal. O céu é santidade. E isso aqui é uma lista de pessoas que não vão herdar o reino do céu. Tu acha que está mentindo a Bíblia, pessoal? Hã? A Bíblia não mente. Aí ele está falando aqui, ó. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Sabe o que é avarento? Aquela pessoa que é apaixonada por dinheiro. Se deixar, troca até Jesus por dinheiro. Igual o Judas. Rouba até Jesus. Porque o Judas roubava Jesus, roubava a sacolinha. Graças a Deus, pastor, eu jamais teria coragem de ir ali pegar um centavo de Jesus. Mas quando você também não devolve, você está tirando dele de qualquer jeito. Não daqui diretamente, você está tirando uma parte que era dele. Sim ou não? Dá tudo no mesmo. É a mesma coisa que Judas fez, mas de um jeitinho diferente, entendeu? Mas é a mesma coisa que Judas. A pessoa ama tanto dinheiro que ela não tem força para devolver a Deus o que é de Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, né, que é aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, que é aquela pessoa que fica falando mal de todo mundo. Se como não tem que falar, ela vai lá para frente do espelho e fica falando dela mesmo. Ai, como eu estou horrível. Ela fala dela mesmo, entendeu? Olha que coisa feia. Ai, meu Deus, não era para ter feito essa porcaria no meu cabelo. Ela fala mal dela mesmo. Se ela não tiver de quem falar mal, ela vai até na frente do espelho ela fala mal. O negócio é sério. Ela tem costume de falar mal. Aí está dizendo, nem os maldizentes, nem os roubadores, o que vai acontecer, pessoal? Herdarão o reino do céu. Mas mesmo sabendo disso, o que o apóstolo Paulo disse? E é o que alguns têm sido. Mesmo sabendo, ele estava falando do pessoal da igreja, pessoal. Ele não estava falando do pessoal lá de fora, não. Ele falou, mas é o que alguns têm sido. Mesmo sabendo que não vai herdar o reino do céu. Então a gente tem que vigiar, pessoal. Tem que vigiar. Se converter é mudar. Então, outro dia eu estava conversando com a Ana Paula, aqui, quando ela estava me contando aqui a história. Eu não falei nada, mas eu fui para casa e falei, mulher de atitude. Eu, quando vim para a igreja, também fui assim. E eu não ficava esperando Samuel fazer as coisas. Eu, quando Deus tocava no meu coração, eu ia lá e fazia. Que é para terminar, acabar com o pecado, eu fazia. E Deus falou comigo, irmão. E ele foi se convertendo aos poucos. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Você tem que ter cuidado. Tem que vigiar. Quando a gente quer, a gente muda. A gente não pode ficar dando desculpa para Deus. Se converter é mudar de ideia, pessoal. Pode falar. E ele falou para mim assim, você vai pagar, mas pro seu bolso, eu falei, glória. Estou pagando até hoje, eu pago. E Deus está te ajudando a pagar, não está? Graças a Deus. Você está entendendo? Graças a Deus. Funciona desse jeito. Deus honra, tem que honrar. Que a pessoa é fiel a Ele.
Aí eu estava falando hoje de manhã que eu passei por 2 situações na minha vida. No começo, uma foi no começo desse ano e uma foi pouco tempo atrás. Eu não sou melhor do que ninguém, não, mas eu procuro andar na presença de Deus. Só que eu andei cometendo uns errinhos na minha vida, nada tão sério que vai mexer com a minha integridade, que vai me impedir de Jesus me usar, não, mas eu andei cometendo uns errinhos. Coisa que Deus usou lá o pastor para falar e tal, eu não vigiei, acabei cometendo alguns enganos, né, na minha vida. E aí o que aconteceu? Fiz a primeira vez, Deus falou, não faz mais isso, você está fazendo, está errado, tal. Aí passou, foi lá, fiz a segunda vez, Deus falou no meu coração, não faça isso. E aí teve uma hora que eu orei a Deus, me enrolei, porque você não pensa você que é só você, não, é qualquer pessoa. Se você cair no pecado, pecado tem consequência, tá? Eu paguei a consequência. Aí, as coisas dando errado para mim, eu fui, orei a Deus, pedi força a Deus, falei, Senhor, me ajuda, me dá força, que tal, e orei. E eu tomei uma decisão, poxa, eu não vou fazer mais isso não é legal. Eu pedi perdão a Deus a primeira vez e fiz de novo, pedi perdão a Deus a segunda vez e fiz de novo, e Deus falou comigo no meu coração, Fabiana, até quando você vai ficar pedindo perdão e fazendo a mesma coisa? Isso não é mudar, não. Aí eu, é mesmo, né? Aí eu tomei uma decisão com Deus, pedi perdão a Deus, falei, não, isso eu não faço mais. E tomei uma atitude, não fiz. E o diabo, quando ele vê que você caiu na tentação, ele sempre vai tentar trazer a mesma tentação para você. Aí o diabo começou a me tentar, naquela mesma parte, que ele viu que eu já tinha caído. Falei, não, Satanás, se converter é mudar, eu não vou fazer mais, acabou. Não faço mais, não vou ficar pedindo perdão a Deus, fazendo a mesma coisa, que eu não vou ficar abusando da graça de Deus. Ninguém está aqui para brincar com Deus. Se converter é mudar. Aí peguei, cortei aquilo da minha vida. A senhora fez mais? Não. Eu mostrei para Deus que realmente eu me arrependi. Mudei, cortei aquilo ali. Aí passou um tempo, houve uma outra situação diferente, que Deus já tinha falado, não faz, eu peguei, fiz. Eu falei, caraca, não era para ter feito. Depois que veio aquela voz falando, Fabiana, você não era para ter feito isso, aquela cobrança, né, do Espírito Santo. Aí eu fui lá, pedi perdão a Deus, falei, Senhor, não adianta a gente querer ficar pedindo perdão ao Senhor e praticando a mesma coisa. O Senhor me dá mais uma chance, que dessa vez eu não vou fazer mais isso. Aí conversei com Deus, logo depois já me veio 2 oportunidades de eu fazer de novo. Falei, não, Satanás, eu não vou fazer de novo, acabou. E não fiz. Então, se você não aprender que o verdadeiro arrependimento é você parar, você vai ficar toda a vida esperando Deus agir, Deus está esperando você mudar. Aí eu fiquei pensando assim, preste bem atenção, eu orei a Deus, pedi perdão, sim ou não? Pedi a ajuda dele, mas eu tomei uma atitude. Eu disse não, acabou, não vou fazer, é uma decisão minha. Ninguém vai tomar atitude por você, gente. É igual a Ana ali, a Ana ouviu o negócio, ela tomou atitude. Tentaram atirar da cabeça dela, não, eu vou fazer isso aqui porque é o certo, acabou. Agora a pessoa fica ali, não, irmão, não faz isso com Deus não, Deus sabe que você está gambelando ele, entendeu? Ninguém engana Deus, pessoal. Ele sabe que você tá com, quando você quer, você age. É igual eu tive 2 oportunidades de errar de novo naquele mesmo lugar, mas eu tomei uma decisão, não. Se eu vou lá e faço, Deus, é porque o Senhor não me ajuda. Não. Deus te ajuda, mas você também tem que decidir tomar uma decisão na sua vida. Eu não quero mais saber de pecado, acabou. Eu vou lutar, não vou fazer mais. Agora, enquanto você for aquela pessoa, você pede perdão, continua no erro, continua.
Como que Deus vai fazer? O caminho do ímpio, uma hora vai dar ruim. Aí você vai lembrar, poxa, Deus me avisou, Deus usou o pastor, Deus usou mais não sei quem, e eu continuei fazendo, olha onde eu estou. É igual uma irmã que veio conversar comigo. Gente, às vezes a pessoa brinca com coisa séria, a família da irmã não está nada bem. Pastor, a senhora está orando? Estou, mas eu já falei não sei quantas, não sei nem se já chegou 1000 vezes, não sei, mas eu já falei bastante vezes aqui na igreja, para de ficar discutindo, para de ficar batendo boca, querendo pregar para a família dentro de casa. Jesus disse que o profeta não é reconhecido na sua própria pátria. Não adianta você fazer isso, se atrapalha a libertação da pessoa. Aí a gente fala, aí daqui a pouco lá vem ela, pastor, eu falei mesmo. Então vai fazer o quê? Deus quer operar, mas sem obediência é impossível. Por isso que a palavra de Deus está escrito o quê, pessoal? Obedecei a vossos pastores. Eu não obedeço. Irmão, vai dar ruim. E quando dá ruim, Deus vai lembrar você, porque Deus te usou o pastor, você não quis saber, agora eu. Ruim quando chama lá o pastor, não adianta nem o pastor mais orar, nem a pastora orar mais, que não tem mais jeito, que eu resisti tanto a Deus, que nem o pastor Deus está ouvindo mais por mim agora. É sério isso, pessoal. Já aconteceu isso, tá? Aconteceu isso, eu avisar tanto, a pessoa resistiu. Teve horas, irmão, que eu orando pela pessoa, Deus não me ouviu mais. Eu fui orar, eu lembro disso até hoje, a Lucinha não ouvia. Quantos conselhos eu dei a Lucinha, vigia, Lucinha, esse ódio e tal. Tá. Não ouvia de jeito nenhum, foram o quê? Acho que deve ter sido uns 7 anos, foi não, que ela ficou aqui? Uns 7 anos eu pregando para a Lucinha, aconselhando a Lucinha não quis saber de jeito nenhum. Teve uma hora que eu fui lá na casa dela, que a Rose, oi Rose, Deus abençoe, pai. A Rose até foi comigo, foi a Rose e a minha irmã. Ora por mim, que não sei o que, ela toda arrebentada, toda estourada. E eu botei a mão na cabeça dela e fui orar. Mas quando eu botei a mão na cabeça dela, que eu fui orar, Deus falou, acabou, não tem mais jeito, é a última vez que você vai orar por ela. Eu falei, caraca, não falei nada para ela não, mas eu já sabia. Falei, meu Deus, já era, acabou a chance. Aí eu fiz a oração, saí no portão, a Rose estava até comigo, a minha irmã, o casal que tomava conta dela veio até o portão. Pastor, eu estou pensando em arrumar um lugar para internar ela, porque a gente não está conseguindo cuidar dela. Eu falei, olha, eu sei que pastoras é para trazer boas novas, não má notícia. Mas o que Deus fala não tem para onde correr, a gente tem que falar. Ela vai ser recolhida. Ela não vai ficar muito tempo, não. Pastor, eu falei, mas que eu queria arrumar pelo menos por enquanto. Eu falei, você não precisa nem arrumar por enquanto, não vai demorar muito. Irmão, passou acho que uma semana. A filha dela mandou mensagem para mim, olha, a minha mãe morreu. Acabou a chance. E eu orei a Deus, eu fui para casa, orei, eu falei, Senhor, mas o senhor é nova ainda. E Deus falou no meu coração, Fabiana, ela não quer ouvir. Você fez de tudo, não fez? Eu também, meu Espírito Santo, mas fazer o quê? Ela não quer. Já era. Entendeu, pessoal? Não se brinca com as coisas sérias de Deus. Tem gente que morre, todo mundo vai morrer mesmo, mas irmão, a pessoa não sabe nem o que está falando. Morrer em santidade é uma coisa. Morrer em pecado é outra totalmente diferente. Vê lá a parábola do Lázaro e do rico. Vê a parábola do Lázaro e do rico, você vai ver a diferença que é uma pessoa morrer no pecado ou morrer com Jesus, entendeu?
Então, como se fala evangelho, é isso aí. Se a Ana fez aí, ouviu, não foi eu que mandei ela fazer isso, não. Foi eu que falei para você, Ana, vai lá, Ana, faz isso aí, foi? Não, ela ouviu a palavra, tomou uma atitude. Isso que é se converter. Entendeu? Não precisa ninguém ficar atrás, incomodando. O Espírito Santo de Deus falou no coração dela que estava, não, isso está errado, ela conserta isso. Ela foi uma pessoa boa de ouvido, obediente, obedeceu. Entendeu? Mas nem todos, está lá no livro de Romanos, mas nem todos obedecem o Evangelho aí. É onde vem o sofrimento, as coisas não mudam, porque a pessoa não obedece. Glória a Deus. Então vamos lá no... Não é... foi Isaías, que eu falei do livro. Lá no Isaías, primeiro, depois eu vou lá. Isaías 59, Deus quer abençoar? Quer, mas a gente tem que fazer por onde? Tem que tomar atitude, não pode ficar pensando se vai, se não vai, se larga, se não larga o pecado. É assim não, pessoal, tem que tomar atitude. Não, eu não quero mais saber disso, eu vou mudar minha vida. Glória a Deus. Não que você seja pastor, mas eu sou obrigada? Não, ninguém é obrigado a nada. O pastor não vai te obrigar, Jesus não vai te obrigar, nada disso. Mas se eu quero ser feliz e ter comunhão com Jesus, eu vou obedecer. Glória a Deus. Vence quem obedece. Então ele está falando aqui, vamos lá. Eis que a mão do Senhor, Isaías 59, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, não é isso? Para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, porque às vezes a pessoa, pastor, eu já orei tanto por uma situação na minha vida, mas aquilo ali não muda de jeito nenhum. Não é possível, parece que Deus não está nem me ouvindo, mas não é isso, é que tem alguma coisa na vida que você tem que ver se não precisa ser consertado, pessoal. E algumas coisas você tem que ter paciência. Tem coisa que não é que Deus não está te ouvindo, não, até tá, mas você tem que esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Eu estava explicando isso aqui. Tudo nessa vida leva um tempo. Às vezes você está orando, para Deus libertar uma pessoa da minha família. Irmão, a pessoa nasceu cheia de pecado, cheia de costume, cheia de mania. Não é isso? O Espírito Santo de Deus vai trabalhando naquela pessoa aos poucos, não é da noite para o dia, não. É aos pouquinhos que Deus vai consertando aquilo ali, tem que ter paciência. Glória a Deus. E outras vezes, por que aquilo ali, eu ainda tenho situação na minha vida, aquilo não mudou de jeito nenhum, mas você tem que ver se não tem alguma coisa que Deus está falando, que você está insistindo. Pastor, tem, então para com isso. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, não é isso? Faz uma separação, preste bem atenção, os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. Você já parou para meditar nessa palavra em casa? E a hora que você meditar, você não vai querer mais saber de pecado, gente. Você vai querer consertar tudo quanto é pecado na tua vida, que você não entende. Isso aqui, às vezes a pessoa pensa assim, isso é coisa de pastor, isso não é bem assim, não, que Deus é bom, é misericordioso. Deus é bom, misericordioso, gente, mas isso é a palavra dele, não pode mudar. Isso é Bíblia. A palavra de Deus diz isso, desde o início de tudo. A única coisa que separa a gente de Deus e que faz mal, e que o salário é a morte, é o pecado. O resto não, o resto tudo Deus pode te ajudar. Mas isso aqui você tem que tomar uma decisão, você tem que querer. Ele não pode te forçar você a abandonar o erro. Ele envia a palavra para ver se consegue trazer você ao arrependimento sincero. Que é aquela situação, vou parar, o que está de errado eu vou consertar. Entendeu? Mas se eu endureço o meu coração,
e continuo naquele erro, Deus não vai pular na tua frente, ó, para com isso, não. Mas tem coisas na vida da pessoa que está amarrada e continua amarrada toda a vida. Porque como que vai ser consertado se eu também não quero me consertar? Está entendendo? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aí, Deus não consegue te ouvir. Mas por quê, pessoal? Por que Deus não consegue ouvir? Tem um pecado no meio. Pastor, então o que eu faço com o pecado? Isso aqui, ó, que eu preguei de manhã, que está até lá está até lá, até hoje lá. Não sei se já falou, mas estava lá. Natasha, Provérbios foi o quê? De manhã? Provérbios. Pois não, foi esse aí foi, mas não é esse não, é outro. Gente, presta bem atenção, isso aqui é Provérbios 28. Isso aqui eu fiquei assim, eu fiquei meditando nessa palavra em casa. Isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte, essa palavra. Se você abrir o seu coração para entender, poxa, que a gente às vezes lê assim de qualquer maneira. Mas se você entender direitinho, olha o que ele está falando aqui. Provérbios 28, 13. Acharam aí? Ele está dizendo assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vamos dar uma paradinha aqui? Aquele que encobre seus pecados, seus erros, nunca vai prosperar no seu caminho, pessoal. E não estou falando só de prosperidade, dinheiro não. Estou falando prosperar em tudo. Na salvação da família, na libertação da família, na saúde, em tudo. Não é que está escrito caminho do ímpio tem fim, não é isso? E aqui está falando que encobre as suas transgressões, não prosperará. A pessoa não vai muito longe. Por quê? Ela esconde os seus pecados, ela encobre os seus erros. Ela não confessa para Deus, não pede força para mudar. Porque não é isso que está escrito no Isaías 50, no primeira epístola de João, capítulo, acho que é capítulo 2, né? Versículo 1. Está escrito lá o seguinte: se confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. É isso? A pessoa não confessa para Deus, a pessoa não pede força para mudar, mas ela também não percebe que está tudo amarrado, tudo preso. Ela não está prosperando, ela não está andando, as coisas não estão andando, está tudo dando errado. Ou tudo parado, um dos dois, ou está dando errado ou está tudo parado. Mas por quê? Porque tem coisas que ela não está se livrando daquilo ali. Aí olha o que ele está falando. Gente, preste atenção que isso aqui é muito forte. O que encobre os suas transgressões, né? Vamos lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Agora preste atenção nisso aqui, Mas o que confessa deixa, pessoal. Presta atenção nisso aqui. É o que confessa deixa. Você tem que confessar os seus pecados, mas abandonar eles.
Não adianta você confessar, daqui 5 minutos você está fazendo tudo de novo. Ou você tem um pecado, você confessa a Deus e continua fazendo. Aquilo não foi consertado na tua vida. Gente, eu já preguei isso aqui várias vezes. Que é diferente. Preste atenção, é diferente. Eu não sou uma costureira. Mas aí eu chego lá em casa, eventualmente eu precisei costurar lá uma cortina, alguma coisa. Eu fui lá e costurei. Eu sou uma costureira por causa disso. Eu, de vez em quando, eu costuro. Porque, de vez em quando, eu preciso costurar uma roupa, né? Ou, sei lá, uma cortina, um travesseiro, uma coisa lá. Em vez em quando, eu costuro, mas eu não sou uma costureira por causa disso. Eu só costuro de vez em quando há uma necessidade. Isso não faz de mim uma costureira. Agora, se eu tivesse uma profissão de costureira, todo dia eu costurasse para fora e tal, eu seria uma costureira. Sim ou não? E aí eu estou na igreja, eu luto, já pedi a Deus, já me consertei, igual a Ana começou a fazer e consertar a vida dela. Eventualmente, sem querer, eu peco. Eu falei uma coisa que não devia, pensei uma coisa que não devia. Isso não significa que eu estou vivendo no pecado. Eu, sem querer, eu pequei. Sim ou não? Agora, eu tenho uma coisa na minha vida que eu sei que é pecado. E eu não consertei isso. Todo dia eu estou levando a vida com aquele pecado ali. Aí eu sou, então, o quê? Uma pecadora. Isso está fazendo de mim uma pecadora. Então eu tenho que parar. Você está entendendo? Que uma coisa é eu pecar sem querer, de vez em quando, tal. Outra coisa é eu viver no pecado. E se eu viver no pecado, eu vou viver separada de Deus, pessoal. Aí eu estou assim, oh meu Deus, meu pai, mas Deus não está nem me ouvindo. A verdade é essa, que eu estou vivendo separada dele. Eu tenho um pecado na minha vida, eu tenho um troço na minha vida que eu já era para ter consertado, não conserto de jeito nenhum. Então eu estou vivendo no... E aí? Como é que Deus vai me abençoar, gente? Me explica isso. Eu estou vivendo separada de Deus, é triste isso. E aí quando aparece um pastor e uma pastora para falar isso, eu ainda fico triste, ainda fico chateado. Não era para ficar, você era para ficar feliz por Deus estar te mostrando o que está acontecendo para você se consertar. Sim ou não? Então, eu sem querer cometer um erro, eu pequei, eu vou lá, Senhor, eu vou pedir perdão, vou fazer o que eu tenho que fazer? Deixar, não é isso que está escrito aqui, ó? Deixar. Agora, se eu continuo fazendo, eu não deixei. É a mesma coisa que eu falar para Deus. Se eu sei que o pecado me separa de Deus, eu sei que tem um pecado na minha vida e continuo no pecado, é a mesma coisa que eu falar para Jesus. Jesus, eu prefiro o pecado. Eu sei que entre o Senhor e ele não dá para ficar assim no pecado com o Senhor, faz até uma separação, mas eu prefiro o pecado. E aí? Aí mesmo eu estou expulsando Jesus da minha vida. Eu fiquei com o pecado e expulsei ele. Porque é um ou outro. Estão entendendo? Não dá para ficar com os dois. Aqui já está falando bem claro. Então eu tenho que fazer o que, pessoal? Uma escolha. Eu tenho que tomar uma decisão, pessoal. Sim ou não? Falar para você, pastora, a senhora não peca, não? A senhora é anjo, a senhora é Jesus? Não. Eu acabei de falar aqui que duas coisas que eu cometi aí um tempo atrás, que eu pedi perdão e deixei. Se eu falar para você que eu não peco, eu estou mentindo. A Bíblia falou isso. Se você disser que não peca, você está mentindo. Eu peco. Aí quando eu falo um negócio que não devia, eu distraído, eu esqueço um pouquinho da palavra, depois eu volto para a palavra. Mas isso aí é uma coisa que eu vou lá, me conserto com Deus rapidinho, oro, tal, volto para a presença de Deus e não fico. Não continuo naquilo ali. Você está entendendo? Sim ou não? Então eu não vivo no pecado. Eu posso sem querer falhar, eu sou um ser humano. Jesus, o apóstolo Paulo teve uma partezinha dele que ele era um homem muito usado por Deus, mas ele era falho, não existe ninguém perfeito, só Jesus.
É a partezinha da falha dele. O que Jesus falou? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Jesus sabia que ninguém ia se atrever. Aquelas falhazinhas assim, às vezes que eu cometo assim, não é para me cometer. Mas eu peço perdão a Deus, a graça dele me cobre, porque ele sabe que eu não vivo no pecado. Agora, a pessoa escolher viver no pecado é a mesma coisa que a pessoa escolher viver sem Jesus, gente. É a mesma coisa que a pessoa escolher viver separada de Deus. E separado de Deus, novamente eu vou falar, o caminho do ímpio tem fim. Você está não, estou separado de Deus, mas está tudo bem. Até quando? Será que a pessoa não está igual a parte da figueira lá, não? Daquela figueira que escavou, lembra? Que ele já estava querendo arrancar a figueira. Tira essa figueira daí, para que ele está ocupando a terra aí inutilmente? Mas aí veio Jesus, né? Vamos botar ali na parábola como se fosse Jesus, que é o nosso advogado. Deixa mais um pouquinho, só mais esse ano. Eu vou escavar, vou cuidar direitinho, para a gente ver se vai dar fruto. Se der, fica. Se não der, você corta. Às vezes tem pessoa que já está assim, pessoal. Jesus está só escavando, tentando para ver se não é cortado de vez. Igual Pedro, né? Jesus chegou e falou para Pedro: Pedro, Satanás está cirandando, pediu para cirandar você, Pedro. E eu roguei por você. Rogar, sabe o que é? Quase me implorar, para que a sua fé não desfalecesse. Quer dizer, o Pedro estava crente, estava abafando, o diabo estava querendo cirandar ele, estava querendo acabar com ele. É porque Jesus, que é misericordioso, estava lá intercedendo. Tem gente que já está no fiapo da graça, assim, pendurado já, gente. Sabe aquela linhazinha, quase caindo? Tem que vigiar. Glória a Deus, vai não, irmão, fica na palavra de Deus, porque tem situação que às vezes a gente cai na vida que é uma luta para a gente voltar. Que nem meu pastor fala, cair é fácil, já viu? Você já caiu? Eu já caí, ploft! É rapidinho, mas para levantar. Meu Deus, juntar osso com osso, não se levantar dali é uma luta. Às vezes eu preciso de ajuda para se levantar. É ou não é? Porque levantar não é fácil não, cair é fácil. Ploft! Escorrega, vai de uma vez só, mas levantar é uma luta. E no mundo espiritual também. Você cair na tentação é fácil. Agora, se você se levantar, tem uns que nem levantam. Porque eu já caí, já levantou. Eu estou até acostumada a cair. Está igual o Sansão. Se eu cair mais uma vez, Jesus me levanta. Uma hora eu caio e levanta mais. O Sansão aconteceu isso, lembra? Mas aí eu já fui, jamais é mais essa vez. Deus vai me livrar mais. Não pode mais livrar. A chance do Sansão acabou. Entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Essa pessoa nunca vai andar, as coisas nunca vão funcionar. E ele disse, mais o que as confessa e deixa, não é isso? E confessa e deixa. Sabe o que ele vai alcançar? Alcançará a misericórdia. Olha só, pessoal. É isso que nós precisamos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aí ele disse assim, bem-aventurado é o homem que continualmente, sabe o que é continualmente? Sempre teme, continualmente teme. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Sabe o que é endurecer o coração? A pessoa está ouvindo essa palavra aqui, a pessoa continua no erro. Ela sai daqui, continua fazendo a mesma coisa, que ela endureceu o coração para Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o seu coração. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, né? Não endureça o seu coração.
Eu endureço quando eu ouço. Bobeira. Você não concorda com Deus, continua fazendo a mesma coisa. Não faça isso, pessoal. Toma uma decisão antes que seja tarde. Chega uma hora, Deus não pode livrar mais. Você vai lembrar, poxa, Deus me ajudou. Estava me ajudando, eu não entendi. Quantas vezes, pessoal, eu estava no erro, e Deus usou meu pastor para falar comigo. Estou falando só aqui no altar, não. Até chegava assim perto de mim, eu ouvia no altar, não dava confiança. Deus às vezes usava o meu pastor, o pastor falava comigo, Fabi, não é assim, tal. E eu não dei nem confiança. Ou às vezes eu ficava chateada na hora. Teve vezes que eu fiquei chateada na hora. E fui para cá chateada com o meu pastor, achando que ele estava jogando piada, se metendo na minha vida. Aí depois eu me consertei com Deus. E eu vi lá na frente, né? Paguei o preço. Vi o que endureci meu coração e vi que era ruim, porque começou a dar tudo errado. Aí depois eu pedi perdão a Deus, Senhor, me perdoa porque eu não ouvi o pastor, não ouvi o seu profeta. Aí fui, me consertei com Deus, as coisas começaram a dar certo. E eu até agradeci a Deus. Falei, Senhor, muito obrigada, porque no dia eu fiquei chateada, mas eu estou agradecendo o Senhor por ter usado o meu pastor. Se o Senhor não tivesse usado, eu estaria até hoje naquele erro, minha vida até hoje estaria dando tudo errado. E eu não teria me consertado com o Senhor, não estaria aqui hoje. Glória a Deus, amém? Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, pessoal. Aquele que confessa e deixa, pede isso a Deus. Senhor, eu quero confessar os meus pecados, mas eu quero parar com isso, quero mudar de vida, amém? Vamos orar então no nome de Jesus, pessoal. Dia 20, nós temos aqui um culto de mulheres, glória a Deus, amém? E Natasha, o negócio lá, ainda vai ver lá no pastor. Sim. Então, pessoal, vamos orar então no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, através do Teu Espírito Santo, Pai. E eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Pai. Deus, essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, Pai, em todas as áreas da vida dela. E eu estou abençoando, Pai, para que as coisas venham mudar, venham ser transformadas. E Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti o Teu perdão. Às vezes, Pai, se endurecemos o nosso coração. Às vezes que o Senhor falou que a gente não estava nem aí que o Senhor estava falando. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor não permita que a gente venha desprezar a Sua palavra, Pai. Desprezar o Teu Espírito Santo. Mas que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração, Pai, obediente, temente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E paralise toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da família, dos filhos, de toda a área da vida dessas pessoas. É assim que eu oro e abençoo o nome de Jesus. E novamente eu ordeno que solte a vida de cada pessoa e a família, em nome de Jesus. Pai, receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra, eu honrarei. Cubra com o teu manto sagrado, leve em paz em nome de Jesus. Estou abençoando a todos e também a todo o pessoal do Face, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, gente, desejo uma boa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor. Olha, preste bem atenção. Vocês vão reparar essa semana, vocês colocando essa palavra em prática, como é que as coisas vão começar a mudar? Muda. Estou te falando que muda mesmo. Até aquilo que você achava,
eu achava isso impossível. Deus vai fazer até mais do que você está esperando. Mas a gente tem que agradar Ele, pessoal. Pecado, olha, show pecado, não quero saber de pecado. Aí as coisas começam a abrir. A porta, a prosperidade, a família se converter, vai mudar tudo. Glória a Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal do Face e o pessoal do YouTube, tá? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos aí. Ô mãe, Deus abençoe, nós estamos orando sim, tá? Nós estamos orando por ela sim. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Pai, meu filhão, Deus abençoe. E Deus abençoe todo o pessoal aí, a Rose, Claudete, Deus abençoe Claudete. A paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe.